Olá pessoal, sou Sérgio Antônio Meneghetti e hoje eu quero falar do assunto ação e reação ou causa e efeito. Tudo que você fizer, tudo que acontece na natureza parte de uma causa e esta causa vai gerar um efeito. Isso é natural, não tem como fugir. Qualquer ação ele vai surtir num efeito. Então, é física, é lei, não há escapatória disso. Como eu falei nos vídeos, numa série de vídeos, de 6 vídeos, a máquina mental e a intuição, lá eu explico mais detalhadamente como que surgiu a matéria, o universo, depois a vida, né? Então eu gostaria de contar alguns detalhes anteriores. Se surgiu a vida e ela começou no átomo com uma onda eletrônica a mais, vinda do Sol, eu não vou entrar muito em detalhes. E essa energia foi fazendo reações químicas com outros átomos, principalmente carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, são os elementos básicos da vida. Para que houvesse essa construção, então, esse primeiro átomo diferenciado pelo seu estado, pelo seu tempo, ele montava uma estrutura molecular, fazia reações, dissociava. Então, estas ligações e o retorno dessas ligações causavam uma impressão nesse primeiro, vamos dizer, psiquismo rústico. E isto servia como experiência. Então, todas as reações químicas que entravam e saíam eram registradas como experiências. Chegou até o protoplasma viria a gerar a célula e células reagindo com o sistema, voltando, registrando a informação e se desenvolvendo. Então, eram passos minúsculos, mais complexos para a época, onde o início da vida criávamos, vamos dizer, corpo. Esse corpo tinha contato com o externo, com o ambiente onde ele se encontrava, ele registrava essas reações do que ele interagia e isto era gravado como informação. Aí é algo complexo, mas é o começo da vida, de como começa o nosso processo de desenvolvimento evolutivo. Então, eu sempre falo que partimos de um criacionismo evolutivo, nem só criação, nem só evolução. Existe um comando maior, porém, que segue uma linha científica, um desenvolvimento químico, físico. Porque não poderia ser diferente. Os próprios fatos, a própria ciência pode mostrar isso. Então, esse desenvolvimento chegaria no ponto de adquirir certos órgãos. Então, como que o órgão humano foi desenvolvendo? É a história que eu já falei do ovo da galinha. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não. Houve um trabalho paralelo entre o órgão que interagia pela necessidade, trazia informação, depois voltava, dava um passinho maior. Então, de acordo com a necessidade da vida, iriam se desenvolvendo os órgãos, as funções. Agora, dando um passo bem longo, passando pela vida vegetal, animal, humano, no nosso estágio, a coisa se complexou muito mais. Então, não saiu apenas do efeito físico da matéria, mas pela evolução do ser humano, que adquiriu um senso moral, ético, pelo seu avanço. Então, esse fenômeno se complexou para a fase moral, não somente numa parte material, física, orgânica, mas sim para uma parte também onde gera-se um fenômeno físico e esse fenômeno pode
gerar causas morais. E pelo contrário também, você pode ter uma causa moral e essa causa moral gerar um efeito físico. Um exemplo, se eu pensar negativamente, eu estou fazendo uma coisa ruim. Então, o que vai acontecer? As energias ruins vão acabar prejudicando o meu ser. Por outro lado, se você ouve aquela música que você muito gosta, esse efeito físico pode levar você a um sentimento bom, para uma coisa nobre. Se você ouvir uma palestra do seu pastor, do seu mestre, do padre, do mentor, não importa, às vezes aquelas palavras te tocam e elas te elevam. Então aquela coisa física te transforma para uma coisa de sentimento, uma coisa moral. Então nós, seres humanos, pela nossa complexidade, evolução, estamos constantemente gerando ações e todas as nossas ações vão estar gerando efeitos. Se todas essas ações vão estar gerando efeitos, então a gente tem que pegar nessa linha e dividir. Opa, se tudo que eu fizer vai me gerar um efeito e esse efeito vai retornar, porque efeito é uma coisa que retorna, que faz contato novamente comigo, de alguma forma física ou moral, ela vai voltar. Então seria mais inteligente fazer o quê? O bem ou o mal? O certo ou o errado? Então nisso que eu queria falar para vocês, e serve para mim também, porque eu não sou perfeito, eu erro muito ainda, né? Nós estamos no sentido evolutivo. Se eu estivesse perfeito, eu não estaria aqui, não estaria sofrendo os efeitos das minhas causas geradas no passado, né? Por outro lado, nem tudo o que recebemos que nos parece e é dor ou sofrimento é um efeito de uma causa negativa. Porque se assim fosse, por exemplo, Jesus não tinha o que sofrer aquilo, né? Ele sofreu uma coisa e ele não tinha uma causa, então ele sofreu, mas esse sofrimento foi para algo bom. Assim como alguém que trabalha, se esforça, vai sofrer naquele trabalho para realizar algo bom. Assim como um campeão de qualquer esporte, ele vai sofrer no esforço para conquistar algo bom, ele vai sempre dar um passo a mais. Por outro lado, ele terá efeito. Aquele que faz as coisas erradas, naturalmente vai ter um efeito ruim. Aí as pessoas vão falar, mas às vezes o cara faz isso, rouba e depois morre de boa, rico. Gente, como eu falei do início da vida, somos energia. Energia não se perde, não se destrói, apenas se transforma. Então, quando começou de uma pequena célula, se essas células morressem, não houvesse a reintegração daquilo que fez a formação dela, tudo se perderia, hoje nem estaríamos aqui. Porque existe uma construção, no caso, um corpo material, a destruição, porém essa energia volta a adquirir outro corpo celular, ou molecular, ou órgão, ou indivíduo, mas a matéria pode se desfazer, mas a energia, a essência, o conceito, este continua, é indestrutível. Seria até contrariar a própria ciência, as leis físicas ou químicas. Então, em um ponto da nossa história, da nossa existência, da nossa eternidade, tudo o que fizemos vai ter um retorno. Então, aqueles que aparentemente fazem coisas desagradáveis terão o seu retorno. Assim como eu tenho retorno das minhas faltas, né, ou dos meus acertos, ninguém está livre disso. É lei. E lei universal, ninguém burla, não há como escapar, né? Então, qual que é a mensagem?
optar pelo melhor caminho. Mesmo que tenha caminho que nos iludam, nos entorpeçam, né? Para a gente tomar, esse caminho é mais fácil, opa, esse caminho é mais difícil, não vou por ele. E até vocês pararem para fazer uma analogia. Às vezes tem pessoas que têm uma inteligência grande e ela usa aquela inteligência, aquele trabalho para, por exemplo, burlar um computador, um hacker, para fazer. Ele é tão inteligente, imagine usando toda essa inteligência, esse feeling que ele tem, essa expertise, para poder gerar uma coisa boa. Seria mais contraproducente e ele seria, mais produtivo e ele teria mais valor para consigo mesmo, não precisaria fugir de nada, né? Estaria de acordo com a lei, que é uma lei evolutiva. A lei evolutiva é do rústico ao perfeito, do mal ao bom. Então, nós caminhamos do rústico e imperfeito para o bom e perfeito. É caminhada, é lei, não tem como fugir também. Vocês podem ver que a cada instante se desenvolve coisas mais modernas, não coisas mais retrógradas. Então, esta mensagem que eu gostaria de deixar. Então, existe uma lei de causa e efeito. Como eu falo muito e meu assunto escopo é intuição, então, se hoje os efeitos intuitivos acontecem, é porque adquirimos um mérito, uma bagagem, uma estrutura física, biológica, uma estrutura moral e uma estrutura espiritual. Então, nesse momento, a população terrestre, que é muito melhor do que antigamente, apesar da gente ver muitas atrocidades, atingimos um ponto X, né, para poder ter essa capacidade. Mesmo que a intuição ela era mais valiosa ou davam mais atenção antes das pessoas darem muita atenção à matéria, ao racionalismo excessivo. Às vezes isso eu posso falar, porque não sou eu apenas, que a ciência, infelizmente, ela deixou um pouco esse lado frio, né? E ela paga por isso, porque quando vem pessoas inteligentes, gênios, que utilizam a intuição, eles dão verdadeiros passos no progresso, na ciência, revolucionam a história. Então, causa e efeito, passado e presente. O que eu faço agora vai gerar algo para o meu futuro. Então, vocês têm uma ferramenta que está sendo aberta para todos, né? Vamos utilizar essa ferramenta para gerar os melhores efeitos possíveis. Vamos caminhar optando por uma coisa positiva para nos positivarmos. Vamos deixar de lado aquilo que nos arrasta para baixo. Vamos caminhar em frente, para cima. E assim estaremos obtendo o melhor resultado. E vale lembrar que classe social, riqueza ou pobreza não é sinal de moral ou não. Existem pessoas extremamente boas na pobreza, assim como na riqueza. Existem pessoas extremamente más ou ainda rústicas, né, no caminhar da evolução, na pobreza como na riqueza. E porém, outra coisa, não podemos ser preconceituosos se uma pessoa está num nível, porque todos estamos num nível evolutivo. Cabe a cada um se esforçar para melhor ou se acomodar na sua situação. Então, nem sempre também inteligência é sinal de evolução. Sabedoria, posso dizer que sim, porque é a associação da inteligência com o bom uso dela. Dê uma olhada no meu canal do YouTube, nos outros vídeos, a máquina mental e a intuição, e outros que tem, para que vocês possam pegar o quebra-cabeça daquilo que eu tenho falado, né, e
crescer um pouco mais e espero estar colaborando com vocês com as minhas informações. Lembre-se que nas coisas mais simples até as mais complexas, a lei é a mesma. Com as pessoas anônimas ou as mais famosas, o fenômeno é o mesmo. Ninguém escapa disso. Os títulos não isentam ninguém de culpas ou de acertos. Todos teremos de acordo com a nossa obra. É lei, é física, é química, é moral. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Um abraço.